Olá, bom dia pessoal, aqui é o professor Marcos e mais uma videoaula aí para vocês. Bom, a gente que está vendo essa parte introdutória da química, da origem da química, a gente depara com alguns conceitos que talvez vocês lembrem lá da química do nono ano, mas que nós devemos enfatizar aqui para que vocês possam dar continuidade aí ao estudo de vocês. Tem dois conceitos bastante importantes, que é a respeito de substância simples e substância composta. Nós dividimos as substâncias nesses dois grupos, simples e composta, de uma forma bastante simples. Uma substância simples, pessoal, é aquela que é constituída por apenas um único tipo de átomo, tá? Quando eu falo em um único tipo de átomo, estou também associando a um único tipo de elemento químico. Lembrando que o conceito de elemento químico é um conjunto de átomos que possuem propriedades químicas e físicas semelhantes. Por exemplo, uma substância simples, o gás oxigênio. Gás oxigênio, gás hidrogênio, gás ozônio, que eu coloquei aqui. Ó. Gás hidrogênio, composição química H2. H2. O símbolo do hidrogênio é H. E no gás hidrogênio, nós temos aí a formação de dois átomos de hidrogênio, ou a ligação de dois átomos de hidrogênio, formando aqui o H2. É uma substância simples? Sim, pelo fato de ser constituído apenas por átomos de hidrogênio. Substância simples. Oxigênio, composição química O2. O2 significa que o gás oxigênio é constituído por apenas dois átomos de oxigênio. Gás ozônio, O3, é uma substância simples? Sim, porque é constituída apenas por oxigênio e que a composição química é O3. O2 e O3, pessoal, são substâncias diferentes formadas pelo mesmo elemento químico. Substâncias diferentes, portanto, possuem propriedades químicas e físicas diferentes. Constituído pelo mesmo elemento químico, nós chamamos isso na química de alotropia. A gente vai ver melhor outros exemplos de alotropia daqui a pouquinho. Substância composta. O que vem a ser substância composta? Substância composta são moléculas ou até mesmo substâncias, como afirmei, que são constituídas por mais de um tipo de elemento químico. Sim, por exemplo, a água. Qual que é a fórmula química da água? H2O. Significa que a molécula de água é constituída por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Representando aqui, ó, átomo de hidrogênio com bolinha vermelha. Então, nós temos dois átomos de hidrogênio ligando a um átomo de oxigênio que eu vou representar aqui de bolinha preta. Portanto, é uma substância do tipo que composta, formada por mais de um tipo de elemento químico, ok? Então, um exemplo aqui de substância composta aqui, água, a sacarose que é constituída por 12 átomos de carbono, lembrando que C é o símbolo do elemento químico carbono, 22 átomos de hidrogênio e 11 átomos de oxigênio, C12H22O11. Essa é a composição química da sacarose. Veja bem, pessoal, na química, essas proporções aqui de átomos para cada molécula, para cada substância, é o que nós denominamos por atomicidade. Atomicidade é a quantidade de átomos presente lá em cada molécula, em cada substância. Extremamente importante esses conceitos, porque a gente tem que conceituar para a gente poder ter essa base inicial aí da química. Eu vou compartilhar a tela com vocês para falar um pouco agora de estados físicos da matéria, sólido, líquido e gasoso, bem como fica a organização das moléculas nesse estado físico. A gente normalmente representa átomo isolado por bolinhas. Isso daí é apenas uma metodologia simbólica e que ela remonta lá dos primeiros modelos atômicos que surgiram.
em relação ao modelo atômico, por exemplo, de Dalton, no qual o modelo atômico afirma-se que os átomos são esferas maciças, indivisíveis, indestrutíveis e homogêneas. Então, existe uma simbologia aí de nós representarmos os átomos por bolinhas. Lembrando que isso daí é apenas uma representação simbólica. Compartilhando a tela com vocês, galera. Então, vamos abordar um pouquinho agora os estados físicos da matéria, bem como os fatores que influenciam nas mudanças dos estados físicos. É possível uma substância estar em mais de um estado físico ao mesmo tempo? Será que é possível uma substância estar no estado sólido e líquido ao mesmo tempo? Líquido e gasoso ao mesmo tempo? É uma investigação que nós iremos fazer. Existe alguma diferença entre vapor e gás? O conceito de vapor e o conceito de gás? Por que conseguimos cozinhar o alimento mais rapidamente utilizando uma panela de pressão? A gente utiliza aí a panela de pressão, por exemplo, para cozinhar feijão, porque é mais rápido, demanda menos tempo. Quais os fatores que envolvem nesse processo aí de utilizar a panela de pressão? Por que nas montanhas a água ferve a uma temperatura inferior a 100 graus Celsius? Outro questionamento. E isso tudo a gente investiga em relação aos estados físicos da matéria, bem como as mudanças de estados físicos. Mas antes de responder tudo isso, precisaremos conhecer alguns conceitos fundamentais da física. Vamos lá. Estados físicos da matéria, ou também chamado de fases, são as diferentes formas como as substâncias podem se apresentar no espaço. Nós temos estado sólido, líquido e de vapor. Estado sólido. Os átomos estão bastante próximos uns dos outros. Existe uma grande rigidez nos átomos. Os átomos, nas substâncias, nas moléculas, eles têm um certo estado vibracional. A molécula estaria no estado vibracional, digamos que igual a zero, numa condição específica, que é a 0 Kelvin, que nós estudamos isso daí, e é apenas de cunho ideal. Lembrando que 0 Kelvin, uma temperatura de 0 Kelvin, equivale a menos 273 graus Celsius. Quanto menor a temperatura, menor o grau de agitação das moléculas, mais estacionadas essas moléculas ficam. Então, um estado sólido é quando os átomos das moléculas constituintes da matéria estão em um estado de agitação muito baixo, podendo ser concentrados mais átomos em um mesmo espaço físico. Possui forma e volume fixos. Então, no estado sólido, possui forma e volume fixos. Exemplo aí, essa bola de sinuca. A força de atração entre os átomos é maior que a força de repulsão, a força que empurra os átomos entre suas moléculas. Por exemplo, a bola de bilhar pode ser colocada em qualquer tipo de recipiente que não tomará a forma do recipiente, e o seu volume não vai aumentar e também não irá diminuir. Agora, no estado líquido, exemplo, a água no estado líquido, as bebidas que nós consumimos no estado líquido, ocorre quando as moléculas já estão um pouco mais dispersas em relação à mesma matéria no estado sólido. Exemplo, água no estado sólido. Em comparação com água no estado líquido, as moléculas de água no estado líquido possuem um grau de agitação maior. Substância no estado líquido não possui volume fixo, porém a sua forma pode variar. Inclusive, a água, por exemplo, em um copo, ela adquire a forma do copo, porque ela não tem um volume definido, um volume fixo. A força de atração é aproximadamente igual à força de repulsão entre suas moléculas. Força de atração das moléculas
é muito próxima da força de repulsão, que empurra essas moléculas. Por exemplo, a água, se estiver em um copo, toma a forma do copo, se estiver na jarra, fica na forma da jarra. Portanto, não tem um volume definido. Vapor. O que é vapor, pessoal? Nós temos dois conceitos aí diferentes e comparados paralelamente, vapor e gás. Vamos lá. Vapor acontece quando as partículas que formam a matéria estão bastante afastadas, dispersas no espaço. Por isso, elas podem ter a forma e o volume variável, né? Os gases, por exemplo, para nós fazermos uma investigação de um gás, devemos colocá-lo dentro de um recipiente para a gente ter a percepção da dinâmica das moléculas desse gás. A força de atração é muito menor, tanto para o estado sólido quanto para o estado líquido. É menor que a força de repulsão entre suas moléculas, porque existe um grau de liberdade de agitação. Quando eu falo em grau de liberdade, agitação das moléculas, lembrando que nós estaremos diretamente associando com uma energia, que nós chamamos de energia cinética. Quando a gente falar em energia cinética, eu quero que você lembre, é a energia do movimento. Lembra lá do cinema, da televisão. O que é cinema? Algo em movimento. E a energia cinética, então, está diretamente associado com a energia do movimento envolvido nas moléculas. Por exemplo, o oxigênio pode ser comprimido dentro de um cilindro. Temos aqui um cilindro de oxigênio e tomar a forma desse cilindro. Mudanças de estados físicos. Existe a possibilidade de nós percebermos e investigar essas mudanças de estados físicos. E o que influenciam nessas mudanças? A influência de fatores externos, como pressão e temperatura, fazem a matéria se apresentar ora em um, ora em outro estado físico. Por exemplo, aí nessa imagem, esse iceberg. Água coexistindo nos 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Gasoso, porque a gente sabe que tem uma relação de quantidades de moléculas no nosso ar atmosférico, que nós chamamos de umidade do ar. As mudanças de um estado físico para outro recebem denominações específicas. Vamos recordar aqui esses nomes? Vamos lá, ó. Mudanças de estado físico. Partindo aí da esquerda para a direita aí nessa imagem, pessoal, nós temos aqui água no estado sólido, nós temos aqui no meio água no estado líquido e nós temos aqui à nossa direita água no estado gasoso, vapor. Então vamos lá. Temos aqui essa forminha de gelo. Quando o gelo passa para o estado líquido, portanto, ele vai receber calor, vai absorver calor do meio externo, vai ter uma mudança de estado físico. E a denominação específica para isso é chamada de fusão. Fusão é o derretimento de gelo. Não preciso especificamente, estou colocando apenas como exemplo o gelo. Poderia ser um outro material, por exemplo, uma barra de metal, uma barra de alumínio, ouro, prata, né? Por exemplo, para a fabricação de joias, é muito comum moldar essas joias primeiramente, iniciando uma fusão do metal, que é a passagem do metal no estado sólido para o estado líquido. A vaporização, vindo aqui da água no estado líquido para o estado de vapor. Significa que a água estará ainda recebendo, absorvendo o calor do meio externo, para ela passar para o estado de vapor. Nesse caso aqui, a chama, o fogo aí que está bem simbolizado aqui no fogão, que é o nosso fornecedor de calor. Então, a água absorve esse calor, o grau de agitação dessas moléculas irão aumentar, a tal forma que a água sai do estado líquido, passando para o estado gasoso. Então, nós vimos essas setas que está partindo da esquerda para a direita. Vamos nessa de cima aqui agora, ó. Uma passagem
direta aqui de sólido para o estado que gasoso. Uma passagem direta do sólido para o gasoso. A gente recebe um nome específico, retornando aqui no slide. Desculpa. Nós temos aqui uma mudança possível de sólido diretamente para gás, que nós chamamos de sublimação. Eu coloquei aqui embaixo para ficar mais didático aqui, ó. A sublimação pode ser sublimação do estado sólido para o estado gasoso, bem como do estado gasoso para o estado sólido. Algumas literaturas, alguns livros trazem o nome ressublimação, mas é mais comum tratarmos apenas como sublimação. Um exemplo típico da sublimação é a naftalina. O que é a naftalina? A naftalina é uma pastilhazinha branca, sólida, nas condições normais de temperatura e pressão. Relembrando aí que a gente precisa especificar tanto a temperatura quanto a pressão. Quando a gente fala em condição normal de temperatura e pressão, estamos falando de uma temperatura de aproximadamente 25 graus Celsius e uma pressão atmosférica correspondente a 1 atmosfera, a nível do mar, ou até mesmo 760 milímetros de mercúrio, que é uma unidade de pressão também. A naftalina, portanto, nessas condições, ela é sólida e ela facilmente passa para o estado gasoso de uma forma espontânea. Para quem não lembra, talvez já tenha visto a naftalina. Normalmente, os nossos avós guardavam naftalina dentro dos guarda-roupas, nos cantinhos das casas, porque a naftalina tem uma capacidade de expelir insetos, elas expulsam insetos por causa do odor característico irritante que é liberado nesse processo aí da sublimação. Ok? Vamos agora falar de energia. Da esquerda para a direita, conforme é indicado as setas, nós temos a percepção de uma absorção de calor. Quando ocorre essa absorção de calor, nós chamamos isso daí de transformações endotérmicas. Endo, para dentro, aquilo que absorve calor. O prefixo aqui do termo endo significa para dentro, absorção. Então, essas mudanças de estados físicos são processos ou transformações endotérmicas. Quantos processos aqui da direita para a esquerda são processos que nós chamamos de exotérmica. Então, vamos lá para essas setas que ocorrem aqui da direita para a esquerda. Um estado gasoso, vapor, perdendo aqui calor, ele pode, por exemplo, a água no estado gasoso pode vir a se condensar. Nós temos uma percepção da condensação da água, por exemplo, na formação aí das nuvens, ok? Formação das nuvens é um exemplo clássico aí de condensação. As águas dos rios, mares e lagoas recebem calor do sol, passam para o estado gasoso, para o estado de vapor. Existe um grau de liberdade, um grau de agitação muito grande dessa água no estado de vapor, e elas acabam indo para uma atmosfera maior, de maior altitude. E maiores altitudes, ocorre uma perca de calor desse vapor, e essas moléculas se aproximam umas das outras de tal forma que elas se condensam, passando do estado gasoso para o estado líquido. Se nós pegarmos a água e colocarmos dentro do refrigerador, por exemplo, colocarmos lá no freezer da nossa geladeira, nós temos aí também uma perca de calor. Vai perder calor aqui a água e ela vai passar para o estado que é sólido. Isso nós chamamos de solidificação. Então, o processo de colocar a água no congelador e a água para sair do estado líquido e chegar no estado sólido, nós chamamos de solidificação. Características importantes nas mudanças de estado físico, ponto de fusão e solidificação. Então, nós temos o exato momento em que ocorre a fusão. Por exemplo, eu tirei lá o gelo do nosso congelador. Estou percebendo que o gelo está ganhando calor, está absorvendo o calor do meio externo, um processo endotérmico. Consequentemente, o gelo vai derreter.
No exato momento em que o gelo, ou a exata temperatura em que o gelo derrete, é o que nós chamamos de ponto de fusão. Então, é a temperatura em que uma substância muda do estado sólido para o estado líquido. É a exata temperatura de mudança de sólido para líquido. E o ponto de solidificação corresponde a um processo que inverso, ou seja, líquido passando para sólido. Corresponde ao processo inverso, embora as temperaturas sejam bastante próximas, ou até mesmo podemos dizer equivalentes. Observação: ponto de fusão e ponto de solidificação são obtidos em uma dada pressão, quando esta não é citada, considerando-se a pressão atmosférica. Só um instantinho, por gentileza. Ok, pessoal, estava apenas identificando se a minha aula estava sendo gravada com sucesso. Está sendo gravada, compartilhando a tela novamente com vocês. Vamos partir agora para ponto de ebulição e liquefação. Então, vamos lá. Características de mudanças, né? Ponto de ebulição e liquefação. Ponto de ebulição corresponde à temperatura em que uma substância muda do estado líquido para o estado de vapor. A exata temperatura em que a água passa do estado líquido para o estado de vapor. Ebulição, pessoal, não é um processo espontâneo, tá? A evaporação é um processo espontâneo. Qual que é a diferença entre ebulição e evaporação? Pergunta de prova, ó. Evaporação é um processo espontâneo. Exemplo, pegar uma bacia com água e deixar que toda a água da bacia se evapore com o passar do tempo, por exemplo, na superfície de uma mesa. Então, espontaneamente, as moléculas de água vão passar para o estado gasoso. Isso é evaporação. Agora, quando eu pego uma água, por exemplo, vou ferver a água do café, para fazer o café. Isso daí não é um processo espontâneo, porque eu artificialmente estarei fornecendo o quê? Calor. No que eu forneço calor, a água vai ebulir, vai passar para o estado gasoso. Então, existe essa diferença. E a exata temperatura em que a água passa a ferver, a formar aquelas primeiras bolhas, é o que nós chamamos de ebulição. Então, ponto de ebulição é a temperatura em que uma substância muda do estado líquido para o estado de vapor. A água, por exemplo, nas condições normais de temperatura e pressão, ela tem uma temperatura de ebulição de aproximadamente 100 graus Celsius, muito próximo de 100 graus Celsius. Aqui na nossa cidade de Anápolis, a água não ferve a 100 graus Celsius. Por quê? Faço essa pergunta para vocês. Por que a água, aqui no nosso município de Anápolis, ferve ou ebule a uma temperatura inferior a 100 graus Celsius? Vamos lá. Ponto de liquefação, PL, ou de condensação, PC, corresponde ao processo inverso, embora as temperaturas sejam o quê? Equivalentes. Então, ponto de condensação, associando a condensação, que é a passagem do estado gasoso para o líquido, é a temperatura na qual a água, no estado de vapor, passa para o estado líquido. E isso acontece com o abaixamento da temperatura. Então, o vapor estará numa temperatura mais alta e ele vai abaixar a temperatura. Como nós sabemos que existe uma relação de energia, esse processo é do tipo exotérmico, perde-se calor, libera calor para o meio externo. O ponto de ebulição, uma observação aí, galera, e o PL ou PC, ponto de liquefação ou ponto de condensação, são obtidos em uma dada pressão. Quando essa não é citada, considera-se a pressão atmosférica. Se a gente está falando, a água ferve a 100 graus Celsius, o ponto de solidificação da água é um determinado valor, e eu não falo a respeito de qual é a condição ambiental, a gente já associa diretamente a uma pressão atmosférica, viu, pessoal? Então, vamos lá. Diagrama de mudança de estado físico. O que é um diagrama? É uma análise gráfica, tá? Nós vamos fazer uma análise gráfica dessa mudança de estado físico. Veja bem, no nosso gráfico, pessoal, nós temos dois eixos aí.
o eixo vertical, que indica a temperatura em graus Celsius, e o eixo horizontal, que é o tempo. Então, o tempo está aumentando da esquerda para a direita, enquanto a temperatura está aumentando aqui do ponto de partida aqui, do encontro desses dois eixos para cima, do encontro desses dois eixos para cima. Então, vamos lá, ó. Estou partindo aqui da água no estado sólido. Tirei lá o nosso cubinho de gelo do nosso congelador. Nós temos aqui menos 10 graus Celsius. No que eu tiro do congelador, consequentemente, vai ocorrer uma absorção de energia aí pelas moléculas de água. E essa temperatura vai aumentar, tá? Olha só, ó, essa linha de vermelho aqui, ocorre um aumento de temperatura. Com esse aumento de menos 10 graus Celsius até 0 graus Celsius, pessoal, percebemos que ainda temos o gelo, plenamente gelo, portanto, estado que sólido. Na medida que nós exatamente avançamos um pouquinho no tempo, nós iremos perceber a formação das primeiras gotículas de água do derretimento do gelo. E aí nós temos aqui uma mistura sólida mais o que? Líquida. Gelo no estado sólido e água no estado que? Líquido, melhor dizendo, desculpa. Água no estado sólido mais água no estado líquido. A uma temperatura correspondente aqui a 0 graus Celsius. Então, coexiste. Coexistir significa que existe ao mesmo tempo dois estados físicos em uma temperatura definida, 0 graus Celsius, sólido mais líquido. Com o passar do tempo, vai haver o quê? O ganho de calor dessas moléculas de água correspondente lá do cubo do gelo, e nós teremos aí de 0 graus Celsius até 100 graus Celsius, água no estado líquido. Olha, de 0 graus Celsius até 100 graus Celsius, até aqui, bem na fronteira aqui de 100 graus Celsius, água no estado líquido. Com o decorrer do tempo, nós teremos aqui água no estado líquido, mais do que água no estado de vapor. Líquido mais vapor. Ok? Se a gente continuar fornecendo energia para esse sistema, promovendo o aumento da temperatura, toda essa água vai para o estado que? Gasoso. E esse é o diagrama, pessoal, comum para substâncias puras. Substância pura. O que é uma substância pura? Que nós não temos ali, além do que água. Por exemplo, água pura é o que? H2O. É uma substância do tipo que? Pura. A substância é composta pelo fato dela ser formada por hidrogênio e oxigênio, H2O. Mas mesmo assim é uma substância pura, não é uma mistura. E esse diagrama das substâncias puras obedecem esse raciocínio. Então nós temos um patamar para o ponto de fusão, não tem variação de temperatura aqui, tá? Essas linhas de verdes aqui é o que eu estou chamando de patamar, porque não tem variação, sólido mais líquido aqui, e líquido mais o que? Vapor. Dois patamares aqui, ok? Substâncias puras, portanto, tem dois patamares, para o ponto de fusão e para o ponto de ebulição. Seguindo em frente, galera, vamos lá. Agora vamos ver um outro tipo de diagrama, que nós chamamos de mistura. Nós não temos agora uma substância pura, e sim uma mistura. Olha, vamos fazer a interpretação gráfica aí, pessoal. Voltando aqui, passei para frente sem necessidade. Veja bem, eu tenho aqui sólido, eu tenho aqui líquido, eu tenho aqui, ó, sólido mais líquido de verde, tá? Sólido está aqui, de vermelho aqui eu tenho líquido e aqui de vermelho eu tenho vapor. Perceba-se, em relação à comparação à imagem anterior,
que no sólido mais líquido aqui, nós não temos um patamar fixo, nós temos uma variação. Olha, esse ponto de vermelho aqui, até esse segundo ponto de vermelho aqui, pessoal, indicando aqui pela seta do mouse, nós estamos vendo aqui uma variação de temperatura de fusão. Um ΔTF, lembrando que na física, delta, nós chamamos de variação. E está ocorrendo aqui uma variação da temperatura de fusão. E aqui uma variação da temperatura de ebulição. E isso é muito comum, esse gráfico, para misturas, ok? Para misturas. Então, vamos lá, ó. Substância pura, nós temos patamares. E misturas, nós não temos patamares, ok? Eu tenho dois tipos específicos de misturas que têm um comportamento diferente. A primeira que eu vou mostrar para vocês é a mistura chamada de mistura eutética. Misturas eutéticas. Exemplos de misturas eutéticas. Ligas metálicas, como solda e bronze. Temos outras ligas metálicas também, como latão, que tem esse comportamento comum ao que está sendo apresentado neste gráfico. Vamos junto aqui para a mistura eutética, então. Veja bem, imagine você, eu estou analisando o gráfico da mudança de estado físico de uma mistura chamada bronze. Tá? Bronze é uma mistura, é um metal, é uma liga metálica. As ligas metálicas são misturas. Aço, por exemplo, o aço utilizado para a fabricação aí de peças de automóveis, o aço da construção civil é uma liga metálica, é uma mistura obtida, por exemplo, a partir da mistura de ferro, carbono, crômio. Depende do aço, nós teremos diferentes composições. Nós temos algumas classes de aço também. Aço, por exemplo, da construção civil, ele tem uma composição química diferente do aço que é utilizado lá para a fabricação de peças de motor de automóvel, tá? Mas a composição principal dos aços é ferro mais carbono. E aço é uma liga metálica. Se nós avaliarmos o comportamento da mudança de estado físico das ligas metálicas, especificamente uma mistura do tipo eutética, eu vou identificar este comportamento gráfico. Vamos juntos aqui. Nós temos aqui o eixo vertical temperatura, o eixo horizontal tempo. Vamos juntos aqui, ó. Supondo aqui, eu tenho metal bronze aqui. O bronze, nós temos aqui menos 15 graus Celsius, uma temperatura muito baixa, né? Menos 15 graus Celsius, ele está plenamente no estado sólido. Com o passar do tempo, nós temos aqui o aumento da temperatura. E aí o bronze poderá passar do estado sólido para o estado líquido. Na temperatura de fusão, eu tenho um patamar. Eu tenho um ponto fixo aqui da TF, é um ponto fixo, não tem variação nenhuma. Se eu continuar fornecendo calor para essa liga metálica bronze, ele vai passar para o estado o quê? Líquido, porque todo sólido estará derretido, apenas líquido. Vou continuar fornecendo calor, vai ocorrer o aumento de temperatura, quando de repente eu terei ele no estado líquido e no estado vapor. Só que eu percebo o quê? Que líquido mais vapor não é um patamar. Essa segunda linha de verde aqui, ok? Esse segundo traço verde aqui não é um patamar. Porque veja bem que ele está inclinado. Se ele está inclinado, significa que está ocorrendo uma variação. E ocorre uma variação da temperatura de ebulição. Ela se comporta muito parecido com uma substância pura, vamos dizer assim, muito parecido, mas não é igual. Tá? Porque nós teremos uma faixa de temperatura de ebulição. Nós teremos uma variação de temperatura de ebulição e não um patamar, ok? São misturas que mantêm sua temperatura constante durante a fusão, mas não tem temperatura constante durante a ebulição. Esse tipo de mistura é chamado de mistura o quê? Eutética, mistura eutética, ok? Eu vou, inclusive, voltar aqui e vou colocar aqui de subscrito aqui.
Isso daqui é uma mistura eutética. Vou até colocar aqui de preto, vou colocar de negrito, para a gente ficar lembrando o que é uma mistura eutética. Depois eu vou disponibilizar para vocês também os slides, ok? Aumentando aqui a nossa tela, passando aqui para a próxima mistura. A próxima mistura, pessoal, ela denomina-se de mistura azeotrópica. É uma mistura azeotrópica. Uma mistura azeotrópica, vamos colocar aqui, ó, azeotrópica. Muito comum, por exemplo, o etanol 70%. É um tipo de mistura que tem um comportamento azeotrópico. É uma mistura azeotrópica, porque obedece o que nós iremos interpretar aqui neste gráfico, mistura azeotrópica. Exemplo de mistura azeotrópica, etanol 70%, que hoje é muito comum, todo mundo deve estar aí usando bastante etanol, aí 70%, porque ele é um ótimo bactericida, né? Ele tem a capacidade de matar bactérias, fungos, vírus, quebra a estrutura das moléculas ou até mesmo do DNA do vírus. Por isso que a gente faz asepsia das mãos com etanol 70%. Olha outra investigação que você pode fazer a si mesmo, e talvez você já tenha perguntado. Por que o etanol 70%, que significa que é 70% etanol e 30% de água, tá? Etanol 70%, o que é isso? 70% etanol, 30% de água. Por que essa mistura ela é mais eficiente como bactericida, fungicida, como cidas em geral, do que o próprio etanol puro? Olha o questionamento, hein? Por quê? Porque, de fato, nesse momento de pandemia que a gente está utilizando muito etanol, o etanol a 70% é mais eficiente do que o etanol 100%. Ó, vamos lá, depois faça essa investigação, questione-se, vai atrás dessa resposta, galera. Então, mudança de estado físico aí, mistura azeotrópica. A mistura azeotrópica, pessoal, são misturas que mantêm sua temperatura constante durante a vaporização, porém não mantém constante aqui durante a fusão, tá? Mistura azeotrópica. Nós temos aqui, por exemplo, água e etanol no estado sólido. Com o passar do tempo, estou fornecendo calor e eu estarei aqui promovendo, então, a fusão dela, sólido e mais líquido. Na fusão, eu não tenho um patamar constante, eu não tenho algo constante aqui no gráfico, eu tenho uma variação. Olha aí, observe junto comigo aí essa primeira linha de verde. Nós chegamos num ponto, nós iniciamos num ponto e chegamos num ponto um pouco mais acima. Portanto, isso daqui é uma variação. Delta, na física, na química, nós chamamos de variação. TF, temperatura de fusão. Portanto, uma variação da temperatura de fusão. Com o passar do tempo e fornecendo calor, essa mistura ela vai passar completamente para o estado que? Líquido. Água e etanol líquido. Se eu continuar fornecendo, nós teremos aí a vaporização, a formação dos primeiros vapores, e aí eu terei líquido mais o que? Gasoso. Na temperatura de ebulição, nós temos algo constante, olha só, veja bem, está aqui horizontal aqui, e nós percebemos então que não tem variação, portanto, uma temperatura de ebulição fixa, e aqui na frente o vapor. As misturas azeotrópicas, elas se comportam parecido com a substância pura, na diferença apenas da variação da temperatura de fusão. Exemplo, água e etanol. Então vamos lá, ó. Influência da pressão aqui na temperatura de ebulição, tá? Quanto maior a pressão, maior a temperatura de ebulição. Eu vou interromper o compartilhamento aqui agora e vou aqui num simulador aqui. Observe aqui comigo esse simulador. Deixa eu verificar se está permanecendo compartilhado aqui a minha tela aqui. Vou compartilhar aqui algo aqui da internet. Muito bacana aqui. Isso daqui é um simulador virtual.
Veja bem, pessoal, olha que interessante esse simulador e quais informações nós podemos extrair disso daqui. Aqui, dentro desse recipiente tem essas moléculas aqui. Essas moléculas, ela está no estado vibracional e a gente tem essa percepção desse estado vibracional porque elas estão em movimento aqui dentro, tá? Que nós chamamos de energia cinética. Energia cinética, lembrando que é a energia do movimento. E as moléculas, professor, as moléculas lá da água que eu tomo lá do copo, ela tem movimento? Sim, tem movimento. E esse movimento é energia cinética. Quanto maior o grau de agitação das moléculas, maior a energia, tá? Maior energia, ok? Cinética. Aqui nós temos aqui algumas possibilidades aqui dentro desse simulador. Eu tenho 4 possibilidades aqui de substância. Eu tenho aqui neônio, argônio, gás oxigênio e água. Quando eu clico aqui para o neônio, as bolinhas ficam de azul. Quando eu clico aqui no argônio, as bolinhas ficam rosa. Lembrando que argônio é um dos gases nobres, tá? É um gás rarefeito, com pouquíssima, quase que zero reatividade química. O oxigênio, que é 2 moléculas de gás, 2 moléculas laranjinhas aí. Nós temos aqui a água, que são 2 átomos de branquinho e um átomo de laranja, que corresponde ao oxigênio, uma associação. Vou colocar o estado físico sólido aqui. Olha aqui, pessoal. Olha a água no estado sólido. O estado de vibração dessas moléculas é muito pequeno, bem pequenininho. Olha, veja a imagem aí. Estado sólido, 146 Kelvin a temperatura, que corresponde aqui a aproximadamente menos 127 graus Celsius. Temperatura bem baixa. Nós temos como esfriar mais ainda, diminuir mais a temperatura. Estou vindo aqui embaixo, aqui, nessa possibilidade de esfriar aqui, ó, e estou abaixando a temperatura. À medida que eu estou abaixando a temperatura, olha lá para a molécula, o que está acontecendo? Vai ficar com estado vibracional ainda menor, tá? Quanto menor a temperatura, menor o estado de vibração das moléculas. Vou passar lá agora para o estado líquido. Olha no estado líquido, as moléculas estão lá sambando mais do que nunca. Olha quanto movimento aí dessas moléculas. Estado vibracional bem maior. Veja bem aqui, ó, 286 Kelvin corresponde a 13 graus Celsius. Se eu aumentar a temperatura, como que vai ficar aqui, ó? Estou colocando fogo aqui embaixo, ó. Olha o grau de agitação dessas moléculas, cada vez maior, a temperatura está subindo, até essa molécula, por exemplo, ebulir. Vamos colocar ela em ebulição, água em ebulição, aí ela passa para o estado gasoso, o grau de liberdade é ainda maior. Nós temos aqui água a 105 graus Celsius, então as moléculas passam a subir para o estado gasoso, uma energia cinética muito maior do que o estado líquido e muito maior ainda do que o estado sólido, tá? E como ficaria aqui as moléculas no estado gasoso? Gás. Gás aqui, ó, olha as moléculas no estado gasoso, né? Movimentação gigantesca, muito grande, né? Não tem uma dinâmica específica aí dessa agitação aí das moléculas, elas estão livres, aleatoriamente batendo umas nas outras e com um grau de agitação muito grande. Então esse simulador eu estou usando nesse momento, a gente vai usar ele em várias situações para eu mostrar para vocês aí essa agitação das moléculas e outros fenômenos bastante bacanas aqui dentro desse simulador. Ok? Eu não vou dar mais continuidade nessa videoaula agora, vou interromper o compartilhamento aqui, para não ficar tão extenso. E semana que vem colocarei mais coisas aí para vocês, bem como resoluções de exercícios. Obrigado, pessoal! Assistam às videoaulas completas, com certeza eu vou cobrar isso dentro de prova. Obrigado!